E aí, bora aprender direito penal de maneira rápida e objetiva. Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje fica com a gente que a gente vai falar de fontes do direito penal. Pois é, fontes é onde brota, é onde a gente consegue então absorver algo. A doutrina vai bipartir as fontes. Então a gente tem inicialmente dois tipos de fonte: a fonte material e as fontes formais. A fonte material é nada mais do que o Congresso Nacional. Por quê? Porque a Constituição diz que compete ao Congresso Nacional legislar sobre o direito penal. É isso aí. Se você quer mudar o mundo jurídico no ponto de vista penal, você tem que ser um legislador, ou um deputado federal, ou um senador, porque é quem tem a competência legislativa. Isso está no artigo 22 da Constituição Federal do Brasil. Então, quando a gente pensa em fonte, quem legisla, quem cria as normas, as leis, os princípios, são os legisladores. Então é o Congresso Nacional que tem essa competência material do direito penal. Mas, como eu disse para vocês, a doutrina ela biparte, fontes materiais e fontes formais. Como fontes formais, a gente tem aí uma nova bipartição que a doutrina vai dizer que tem fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. A fonte formal imediata, o que é algo imediato? É algo que a gente consegue fazer logo, é algo que a gente aplica logo. A fonte formal imediata é a lei, é a base do ordenamento jurídico sob o ponto de vista do direito penal, é a lei. A lei, ela traz a própria essência ao Estado democrático de direito, porque se a gente parar para pensar no direito penal, sobretudo quando a gente vai analisar uma conduta criminosa, aquilo precisa estar previsto em lei. Então é através da lei que a gente imediatamente ou aplica ou não aplica no caso concreto. Imagine você que você está caminhando aí pela rua e tal, quando você olha para o lado, você vê um indivíduo com arma de fogo, pá! Dá um tiro em alguém e aí, querendo, ele tira a vida dessa pessoa. Que crime ele cometeu? O crime de homicídio. Isso existe uma tipificação na lei, no artigo 121 do Código Penal, que a gente então consegue aplicar a lei no caso concreto. Olha a lei aí sendo uma fonte imediata, uma fonte formal. Nós temos também as fontes formais que são mediatas, que são aplicadas depois da lei e nos ensina, nos orienta a interpretar, a aplicar, a entender o direito penal. Então a gente tem, por exemplo, como fonte formal mediata, os costumes, que vão aí nos orientar, vai orientar, por exemplo, o legislador a criar ou não uma lei, como criar uma lei, o que fazer. Aí você vai me dizer assim, pô professor, já estou um tempo estudando, já estou avançando aí nos meus estudos e percebi que o costume, ele não tem força de derrogar uma lei, ele não tem força para bater de frente com a legislação e afastar uma conduta. Como assim? Vamos para o exemplo? Olha, você, eu não sei quantos anos você tem, mas eu acredito que você deva ter comprado um DVD aí, um CD, né, pirata e tal. Eu adorava, minha mãe me dava R$10, eu ia todo final de semana ali e comprava um DVD. Quem está comercializando aquilo está cometendo um ilícito penal, sobretudo se não tiver, se não for um DVD que respeite os direitos autorais e tudo mais. O que eu estou querendo te dizer? Vamos pensar outro exemplo? O jogo do bicho, a banca de jogo do bicho. Se você é do interior, se sua cidade é uma cidade pequena, é corriqueiro que existam bancas de jogo do bicho. Isso é uma contravenção penal, mas pelos costumes, a sociedade vai fazendo aquilo, a polícia muitas vezes passa, não notifica ninguém, não prende ninguém em flagrante, nada. Por quê? Porque é um costume, mas esse costume não tem força de afastar a lei. O Estado, sob o ponto de vista das suas instituições de controle do direito penal, não estão se afastando daquela situação, mas não é pelo fato de ser costume que aquilo afasta a tipificação. Continua sendo um crime, se for crime.
mas os costumes são fontes, sim, de interpretação, de produção do direito penal, para que o legislador, por exemplo, pegue uma conduta e diga, olha, eu não posso criminalizar isso porque é costume, tá certo? Outra fonte mediata do direito penal, uma fonte formal mediata do direito penal que nós temos, é a doutrina. A gente pega um livro de direito penal e vou ler, e dali então eu consigo extrair algo, interpretar aquilo. É uma fonte. Eu estou então bebendo do direito penal através de uma doutrina. A jurisprudência também é uma fonte formal mediata. Jurisprudência, como você deve saber, são decisões judiciais reiteradas. A justiça decide sempre naquele mesmo sentido, sempre naquele mesmo sentido. Olha, eu tenho aqui um caso de tráfico, é primário, bons antecedentes, a substância é cannabis, ou seja, é uma substância de menor potencial ofensivo comparada a outras substâncias, cocaína, crack, LSD e por aí a gente vai. Então, para essa situação de tráfico, quando eu percebo que existem esses detalhes que são semelhantes, análogos, eu vou aplicar sempre a redução e a pena vai ficar baixa. Isso é uma jurisprudência. A gente vai então tomando sempre decisões reiteradas naquele mesmo sentido, naquele mesmo sentido. Você vai ser um advogado ou uma advogada, se já não é. Você pega uma jurisprudência, analisa aquela jurisprudência para você ver como o Poder Judiciário está decidindo sobre determinado tema. Então você está então bebendo daquilo. Aquilo é uma fonte. E uma outra fonte deveras importante são os princípios. Os princípios do direito penal e os princípios gerais do direito. Na minha leitura, é algo de maior importância, sobretudo porque os princípios, como você vai ver na próxima aula, então já fica com a gente no próximo vídeo, a gente vai ter uma aula aqui no canal falando só de princípios, os princípios mais importantes. Os princípios, eles são fontes que vão nortear o legislador. Então, o Congresso Nacional, quando vai pensar uma lei, ele vai analisar um princípio. O juiz, quando vai aplicar a lei no caso concreto, ele vai analisar os princípios para melhor aplicar. Vamos ao exemplo para que fique mais tranquilo. Você já viu uma pena de morte no Brasil? Não. Isso veda o princípio da dignidade da pessoa humana, afronta. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio das penas não cruéis, que está na Constituição Federal, ele vai dizer, olha, legislador, você quer criar uma pena aí? Você quer colocar um entrave social para que os crimes diminuam, para que a sociedade pare de cometer fatos criminosos? Aumente. Mas pena de morte a gente não pode ter, porque é um princípio que veda. Vamos pensar um outro princípio. Já agora para o Poder Judiciário. O juiz pega um caso e tem dois indivíduos. Um indivíduo é primário, bons antecedentes. Um indivíduo tem 19 anos, o indivíduo estava pilotando a moto. O outro indivíduo do mesmo fato não é primário, ou seja, ele tem uma ficha criminal, ele é reincidente, ou seja, ele cometeu um fato criminoso após uma condenação transitada em julgado, e esse indivíduo tem 35 anos. O juiz, na hora de dosar a pena, de individualizar a pena, não vai botar a mesma pena para os dois indivíduos. Isso é um princípio. Princípio da individualização das penas. O indivíduo que é primário, o indivíduo que tem 19 anos, o indivíduo que estava apenas pilotando a moto, ele vai ter uma pena. O outro indivíduo vai ter uma pena certamente maior, porque ele é reincidente, porque ele já é mais velho, porque ele praticou o ato diretamente, ele atirou, ele deu a voz de assalto e assim sucessivamente. Então, princípios também é uma fonte formal, mediata do direito penal. E aí, curtiu a aula? Fica com a gente vai para a próxima aula agora falar sobre os princípios gerais do direito e eu espero você lá.